Olá pessoal, como vai? Me chamo Marcel e hoje atendendo aí um desafio, uma demanda do grande colega engenheiro Murilo Reis. Ele vai trazer aí um exercício, né, dentre uma das atividades que ele está fazendo de resolução de questões de concurso. E aí pintou para mim aí o desafio de uma questão na área de terraplanagem. Então a gente vai aproveitar que a gente está ministrando o curso de terraplanagem e vamos resolver esse exercício, né? Então segue aí uma série de exercícios práticos de terraplanagem. Então a questão é a seguinte, né? Essa questão que a gente está vendo aí, espero que todos estejam me vendo bem e ouvindo. Olha só, é uma questão sobre empolamento, um tema bastante importante nas atividades de terraplanagem, né? E diz o seguinte: para compactar e adensar um talude, executa-se um aterro escavando um material que tem empolamento igual a 20%, né? Se são carregados 5 caminhões de 3 metros cúbicos com material solto em 1 hora, então em 4 horas de trabalho, o volume desse material medido no corte é de... Então tem 5 opções. E antes de resolver esse exercício, eu acho importante a gente partir um pouquinho para teoria e falar um pouco, né, desse fenômeno aí de empolamento. E é o que a gente vai conversar aí antes de resolver, tá certo? Então olha só, a terraplanagem, né, dentro dos conceitos importantes que a gente deve abordar, a gente tem os ciclos de operação da terraplanagem que são bem distintos, né, onde a gente basicamente tem aí a escavação, né, na imagem de cima à esquerda. A gente tem a carga e o transporte, que é feito geralmente com caminhões basculantes, e ao chegar esse material é tratado, né, e levado à umidade ótima para ser compactado, e aí se executam os aterros, né? Então são ciclos de operações bem distintos. É importante a gente entender que os materiais presentes na superfície, eles precisam ser bem classificados, caracterizados, porque cada um, né, vai ter o seu comportamento bem típico, né? E aí a gente tem dentro dessa característica aí, né, de característica dos materiais, de classificação dos materiais, a gente vai ter um fator de variação volumétrico dos solos, né, que aí é onde entra a questão do empolamento. Então, o que é o empolamento, né? O material, após ser escavado, né, ele vai sofrer uma alteração de volume, né? E esse fenômeno é o que caracteriza justamente esse empolamento. Então o volume escavado é função da necessidade da obra, né? Então você tem lá na sua atividade de terraplanagem, né, um corte a ser executado, então você vai ter um volume escavado, né? O volume transportado, né, vai ser maior do que o volume escavado, porque esse material vai ficar solto. E o volume a ser executado no aterro, ele é função do projeto também, né? Então ele vai ser um pouquinho menor, né? O volume vai ser um pouco menor do que você foi escavado. Então, na teoria, se você escavar, vamos dizer assim, 100 metros cúbicos, se a gente usar o empolamento de 20%, a gente vai transportar, né, 120, né? Mas a gente vai ter ali, na execução de um aterro, a depender da densidade do aterro, em torno de 95, né? E é importante a gente entender isso porque a forma de medir nos projetos e em obra são diferentes, ok? Então, eu sempre gosto de partir de uma premissa, né? E a gente tem que entender que massa, né, a relação entre massa e volume é o que a gente tem, né, de densidade ou peso específico. Então, o que é que a gente pode usar como parâmetro aí de fixar o entendimento? É que 1 quilo de material escavado é igual a 1 quilo de material transportado, e esse vai ser o mesmo quilo de material a ser compactado. O que vai mudar em cada momento desse é a relação de volume, porque as densidades vão ser diferentes, certo? Então a densidade no estado natural, que é a densidade natural, é a densidade que o solo se obteve, né, durante sua formação, né? Na medida que a gente interfere nesse meio com uma escavadeira, por exemplo, a gente muda a característica desse material, esse material passa a ficar mais solto, então ele tem, né, uma densidade menor, né? Esse material vai estar aerado, né, vai estar solto.
mas o mesmo quilo, né? O que vai mudar é o volume, ok? E ao ser compactado, né, esse material vai receber uma energia de compactação, ele vai ficar mais denso, né, e consequentemente ele vai ter, né, um volume alterado, ok? Então a gente tem que partir desse princípio. Então na imagem seguinte, a gente vai ter aí nas três imagens aí, a gente tem lá a primeira imagem falando da escavação, a segunda imagem falando, né, do transporte, o material a gente vê está solto, e na plataforma de compactação esse material compactado, ok? Então pensa o seguinte, ó, se a gente partir da premissa que a gente tem a massa no corte é igual a massa no transporte, que é igual a massa no aterro, né? Se a gente parar aqui e circular aqui, ó, a gente vai ter, ó, a massa no corte é igual a massa no transporte, que é igual a massa no aterro. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Então, densidade vezes volume é massa. Então, a gente vai transformar aqui, ó, vamos deixar tudo em função de densidade e volume, certo? Nós vamos olhar simplesmente para as duas partes da equação, que é densidade do corte vezes o volume no corte, vai ser igual a densidade no transporte vezes o volume de transporte, né? O que vai fazer com que essa relação fique igual é justamente essa variação nessa densidade, ok? Então, olha só, vamos começar a resolver a questão. A gente tem um volume a ser transportado, né, que diz na questão o seguinte: 5 caminhões vão transportar, né, por hora 3 metros cúbicos, né? E em 4 horas, a gente multiplicando, a gente tem um volume total a ser transportado de 60 metros cúbicos, ok? Quando a questão fala que esse material sofre um empolamento, a gente, em função daquele material que a gente está escavando, ele vai expandir. Então, 20%. Então, nós vamos multiplicar o fator ali, ó, no volume a ser cortado, em 20%. O que a gente quer é o volume exatamente no corte. Qual foi o volume a ser transportado? O volume a ser transportado foi os 60 metros cúbicos. Então, 60, né? Se a gente fizer uma simples operação aqui na equação, a gente vai ver que o volume no corte vai ser o volume transportado dividido por 1,20. E aí a gente vai chegar num valor de 50 metros cúbicos. Se a gente observar na equação, a relação entre a densidade no corte e a densidade de transporte é o nosso empolamento, ok? O fator de empolamento, se você calcular o inverso, vai dar 0,8333, ok? Então, entender primeiramente a propriedade do solo e como ele vai se comportar, vai nos dar, né, condições de resolver as questões de terraplanagem, tá certo? Professor, como é que a gente define a densidade natural do solo, ou seja, antes de escavar, né, com um simples ensaio de densidade in situ, né? Como é que a gente define a densidade no aterro? É uma densidade de projeto, é aquela densidade ótima que quando a gente faz um ensaio de compactação, a gente obtém a umidade ótima e a máxima densidade no solo com uma determinada energia, e essa energia pode ser a prócto normal, né, modificada ou intermediária, ok? E no material solto, com um simples ensaio, você pode fazer na prática esse ensaio, né, com um caixote, parte desse material você coloca dentro desse caixote e faz uma medição. A gente consegue, né, chegar a valores bem próximos e bastante satisfatórios. Então, eu espero que a gente tenha resolvido aí o problema, tenha contribuído aí com a formação de vocês e com esclarecimento, né? E em breve a gente vai estar trazendo mais questões aí de terraplanagem. Eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Murilo pelo convite e aproveitar para falar do nosso projeto aí, Vamos Aprender. Quem quiser seguir lá a nossa página, né, das redes sociais, a gente está aí disponível e sempre que possível a gente está de volta aí com vocês, ok? Então um abraço e até a próxima.